Um dos grupos mais importantes da cena folk rock dos anos 60, que ficou marcado aí por traições, abuso de drogas, escândalos pessoais e sexuais e mortes prematuras. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Mamas and the Papas. No início dos anos 60, o John Phillips, ele tinha 26 anos, era casado aí com a Susan Adams e já tinha uma certa fama na cena folk americana com seu grupo Journeyman. Ele já tinha lançado alguns álbuns, fazia muitos shows. Nessas andanças ele conheceu e começou a se relacionar com uma modelo de 16 aninhos chamada Holly Michelle Gilliam, ou simplesmente Michelle. Claro que não demorou muito aí para a esposa dele descobrir e os dois acabarem se divorciando. O John, que não era bobo nem nada, achou melhor esperar um pouco e em 1962, quando a Michelle completou aí 18 anos, eles se casaram. Como eu disse antes, o John aí já tinha uma certa fama, mas estava insatisfeito com a banda. Então ele parou, olhou para a Michelle e pensou: por que não montar um grupo com a minha esposa? Que ideia brilhante! Bom, o John era obcecado aí por harmonias vocais e idealizou um grupo que fosse capaz de construir aí arranjos com 4 vozes. Para isso ele chamou aí o amigo e vocalista do Mangue Wumps, Danny Doherty. O cara aceitou praticamente de imediato, porém faltava aí mais uma voz para completar o quarteto. E o Danny indicou a amiga Cass Elliot, que também cantava com ele e que o John já conhecia. Claro, John respondeu não. E por um motivo que para ele na época parecia bem simples assim. Quando ele pensou em montar o grupo, ele já tinha aí uma visão muito específica, que era criar um grupo vocal jovem e moderno, visualmente atraente aí para o mercado pop dos anos 60. Ele já conhecia Cass Elliot e acreditava que ela não se encaixava nessa imagem que ele idealizou por causa do seu peso. E como referência de aparência, ele tinha aí a própria esposa, Michelle, que era modelo e ele estava procurando algo que fosse ali nos padrões dela. Alguns relatos da época, inclusive, dizem que o cara fez comentários bastante cruéis aí sobre a aparência da Cass. Porém, ela tinha algo que era impossível de se ignorar. A voz dela era incrivelmente afinada, se encaixava aí perfeitamente nas harmonias criadas pelo John. E ela provou isso na prática e conseguiu aí convencer ele a deixar ela fazer parte do grupo. Os ensaios começaram em 65 e o nome escolhido aí para a banda foi The Magic Circle. Mas um belo dia eles estavam ali assistindo televisão juntos quando viram uma entrevista com membros de um motoclube. Durante a conversa, um dos caras chamou aí uma mulher de Mama. Como Cass Elliot tinha aí uma personalidade forte e maternal dentro do grupo, por brincadeira, eles começaram a chamar ela aí de Mama Cass. Com o tempo, a Michelle também virou Mama Michelle. E em algum momento, alguém aí acabou sugerindo que os homens também fossem chamados de papas. Sendo assim, eles deixaram o nome The Magic Circle e assumiram definitivamente o nome The Mamas and the Papas. Ainda em 65, eles foram aí para Los Angeles e assinaram um contrato para gravar 2 discos por ano durante 5 anos. Pensa. Logo em seguida, eles lançaram aí o primeiro single, Go Where You Wanna Go, mas a música não teve aí o desempenho esperado e acabou sendo retirada de circulação rapidamente. Quase que de imediato, eles lançaram um segundo single, California Dreaming. Claro, aí a história foi outra. A música explodiu nos Estados Unidos e também teve aí uma ótima repercussão no Reino Unido, que já era aí um grande feito para a época. Com todo esse sucesso, a gravadora aí se sentiu segura para lançar um álbum completo,
Em 28 de fevereiro de 66 saiu aí If You Can Believe, Your Eyes and Ears, que além de California Dreaming, também trouxe Monday Monday. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. E duas músicas que eu considero aí as melhores do disco, Straight Shooter. Baby, are you holding anything but me? 'Cause I'm a real straight shooter, if you know what I mean. E Somebody Groove. I need somebody grooving, someone who's able to move me. Yeah, yeah. They gotta move me like they should. Mas nem tudo são flores. Lá no início, em 65, quando o John convidou aí o Danny para entrar na banda, inclusive para tentar manter ali todos próximos durante aquela fase inicial e de ensaios, o John, que era casado com a Michelle, achou uma boa ideia deixar aí o Danny morar na casa deles. E adivinha? Sim, meus amigos. Antes mesmo da banda lançar o seu primeiro disco, o Danny já estava aí se envolvendo com a Michelle dentro da casa do casal. Só que o John só descobriu isso em 66, depois da gravação do primeiro álbum. E o pior, eles já estavam aí entrando em estúdio para gravar o segundo álbum. E claro, ele se revoltou com a traição dupla da esposa e do amigo e resolveu aí tomar uma atitude totalmente inesperada. Perdoou os dois. Porém, não deu aí nem tempo do John se recuperar dessa traição. Naquele mesmo ano, ele descobriu que a Michelle também estava tendo um caso com o Gene Clark, vocalista do Byrds. Aí, meu amigo, de verdade, não há nervos que aguente. Ele interrompeu as gravações do segundo álbum na metade, demitiu a própria esposa da banda e contratou aí a Jill Gibson. A Jill regravou as partes que a Michelle já tinha feito, finalizou o álbum com o grupo e ainda participou aí de alguns shows, fez também algumas aparições na TV. Como o dinheiro fala em mais alto, não demorou muito aí para a gravadora começar a reclamar da ausência da Michelle nas apresentações. Além disso, os outros integrantes perceberam que a Jill não tinha ali um carisma de palco, nem o poder de atração do público que a Michelle tinha. Resumidamente, Michelle Phillips foi recontratada poucos meses depois. E não só para voltar para a banda, mas também reatou o casamento com John. Com isso, a Jill Gibson acabou deixando o grupo de forma amigável e, inclusive, recebeu aí uma boa quantia em dinheiro pela sua contribuição. O segundo álbum, chamado simplesmente The Mamas and the Papas, foi lançado em 30 de agosto de 66, e o seu primeiro single foi I Saw Her Again. E o mais curioso é que essa música foi escrita aí em parceria do John e do Danny e fala justamente sobre a traição da Michelle com o Danny. A banda voltou à formação original e conseguiu aí retomar a rotina de shows e de aparições na TV. Mas a reconciliação ela foi mais uma trégua do que uma verdadeira restauração aí da confiança. O casamento do John e da Michelle e as relações dentro do grupo nunca mais voltaram a ser tão sólidas quanto era antes. Mesmo assim, em fevereiro de 67, eles lançaram aí Deliver, que trouxe uma música que, aliás, eu gosto muito, assim, Creaky Alley. In a coffee house, Sebastian sat, and after every number they passed the hat. McQueen and McGuire's just a getting higher in LA, you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Até os roqueiros precisam aí de uma renda extra, principalmente quem já passou aí dos 40 como eu, e você já deve ter visto que nos meus vídeos eu indico produtos do universo rock,
como afiliado Shopee, Amazon, Mercado Livre. Mas só deixar os links na descrição não é o suficiente, até porque são muitos produtos aí de várias lojas diferentes. Para organizar tudo isso, a Criando Criativos criou uma loja de afiliados personalizada para mim, com um blog integrado que aparece na busca do Google e me ajuda aí a vender todos os dias, mesmo quando eu estou de folga. Então, se você já é afiliado ou pretende começar, vai lá no site para saber mais. Em maio de 68 foi lançado The Papas and the Mamas. O álbum ele ainda trouxe aí alguns sucessos, mas nessa altura aí a banda praticamente já nem existia mais. Assim. O John estava em processo de separação com a Michelle, a Mama Cass já tinha aí decidido seguir carreira solo e o Danny também já estava em novos projetos. O anúncio oficial do fim da banda veio no início de 69, quando o próprio John comunicou o encerramento das atividades do grupo. Resumidamente, a fase clássica do The Mamas and the Papas durou apenas 3 anos, que foi aí entre 65 e 68, porém, mesmo sem muita vontade de nenhum dos 4 e para não correr o risco de ter que pagar uma multa, eles acabaram aí se reunindo novamente em 71, só para cumprir aí o contrato com a gravadora. O resultado foi o disco People Like Us, lançado em novembro do mesmo ano. E claro, com toda uma vontade envolvida, o resultado não podia ser diferente, né? Acabou vendendo pouco, não emplacou nenhum grande sucesso e acabou sendo recebido aí de forma bem morna pelo público e pela crítica. Agora, algumas curiosidades. Como citei antes, o Danny ele teve aí um caso com a Michelle enquanto ela era casada com o John. Porém, naquela rotina intensa de convivência, viajando, fazendo shows, todos sempre ali juntos, ele acabou também se relacionando uma única vez com a Mama Cass. Isso foi o suficiente aí para ela se apaixonar pelo cara e pouco tempo depois do fim da banda, ela simplesmente pediu ele em casamento. E claro, ele recusou, e por um bom motivo. Assim. Desde 65, quando ele morava lá na casa do casal, ele era apaixonado pela Michelle. Resumidamente, Cass gostava de Danny, Danny era apaixonado por Michelle, Michelle era casada com John, todos trabalhavam juntos e viviam em harmonia. Só que não. Na minha opinião, aí o grupo durou apenas 3 anos, mas de verdade, considerando as circunstâncias, eu acho até que durou bastante. O clássico Festival de Monterey foi aí realizado na Califórnia entre os dias 16 e 18 de junho de 67. Se tornou aí um marco histórico da música e da contracultura. Ele acabou servindo aí de modelo para eventos lendários que vieram depois, como o próprio Woodstock, por exemplo. Um dos idealizadores do festival foi o próprio John. Grandes nomes, inclusive, passaram por lá, como Jimi Hendrix, o The Who, Janis Joplin, The Byrds, The Animals e, claro, Mamas and the Papas. Em agosto de 67, a Mama Cass passou aí uma noite na cadeia, depois de ser acusada de roubar 2 cobertores e uma chave de hotel. Só que a história não durou muito e as acusações aí acabaram sendo retiradas. Porém, esse episódio fez aí o grupo cancelar parte da turnê que estava programada para passar pelo Reino Unido. Detalhe que o interesse da polícia nem era recuperar os cobertores nem a chave. Assim. Aparentemente, isso foi só aí um pretexto. O verdadeiro alvo era conseguir informações do Harris Dawson, que era o companheiro aí da Mama Cass na época, e era suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas. O The Mamas and the Papas voltou aí a fazer shows em 82 com o John e o Danny, porém sem a Mama Cass, que já tinha falecido, e sem a Michelle, que nem chegou a ser convidada. No lugar das duas entraram aí a Mackenzie Phillips, que é a filha do John, e a Elaine Spunk. O grupo apresentou aí vários dos antigos clássicos da banda e também algumas músicas novas que foram escritas pelo John. Depois do fim do Mamas and the Papas, o Danny lançou aí alguns álbuns solo, mas de verdade sem grande repercussão. Inclusive, um desses trabalhos contou com a Michelle e a Cass Elliot fazendo aí vocais de apoio.
Ele morreu em janeiro de 2007, com 66 anos, decorrência aí de uma insuficiência renal. Mama Cass, que aliás deixou bem claro várias vezes que odiava esse apelido, seguiu uma carreira solo de bastante sucesso depois do fim do grupo. Porém, ela foi encontrada morta em um apartamento de um amigo no dia 29 de julho de 74. Ela tinha apenas 32 anos. A lenda que se espalhou sobre a morte dela dizia que ela tinha morrido aí engasgada com um sanduíche de presunto. Mas a realidade parece ter sido outra, assim. Ela sofria de degeneração gordurosa do coração, possivelmente agravada aí por uma combinação de obesidade, dietas radicais e o abuso de álcool e drogas. Resumidamente, a causa oficial da morte foi um ataque cardíaco. E tem uma curiosidade dentro da curiosidade. 4 anos depois, o Keith Moon, baterista do The Who, morreu exatamente no mesmo quarto que ela. E ele também tinha 32 anos. Sinistro. O John Phillips tentou aí seguir carreira solo, mas não teve aí um grande sucesso e acabou se concentrando na produção de outros artistas. Ele também enfrentou aí sérios problemas com álcool e drogas, claro, né? E em 81 ele chegou até a ser preso e condenado por tráfico de drogas, embora tenha cumprido aí apenas algumas semanas de prisão. Mas o capítulo mais sombrio da história dele veio muitos anos depois. Aí. Em setembro de 2009, a Mackenzie, a filha dele, lançou um livro de memórias. Nele, ela relatou que foi abusada sexualmente pelo pai durante 10 longos anos. Segundo a Mackenzie, tudo começou na véspera do seu primeiro casamento. Ela e o John teriam aí consumido droga juntos e ela acabou desmaiando. Quando ela acordou, durante a noite, percebeu que ele estava tendo relações sexuais com ela. Os abusos só terminaram aí muitos anos depois, quando ela engravidou e não sabia dizer se o pai era o marido ou se era o próprio John. Até hoje existem pessoas, inclusive da própria família, que questionam a veracidade dessas acusações. Mas essa acusação é praticamente impossível de ser esclarecida, até porque John Phillips morreu em março de 2001, com 65 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. A única sobrevivente aí da formação clássica do grupo, pelo menos até a gravação desse vídeo, é a Michelle Phillips. Depois do fim do Mamas and the Papas, ela construiu aí uma carreira como atriz, participando de diversos filmes e algumas séries. Porém, hoje ela é uma senhorinha bem simpática e leva aí uma vida relativamente discreta, bem longe dos holofotes. E você, curte o som do Mamas and the Papas? Diz aí nos comentários.